Você já percebeu que algumas pessoas entram em qualquer ambiente e automaticamente são levadas a sério, enquanto outras precisam falar, explicar, justificar, provar e mesmo assim continuam sendo ignoradas? E isso não acontece por acaso. Existe uma divisão invisível no mundo que ninguém te explica quando você cresce. De um lado estão aqueles que controlam o ritmo, a atenção e o respeito. Do outro, aqueles que reagem, se explicam demais e vivem tentando ser compreendidos. O mais cruel é que a maioria das pessoas acredita que força vem de falar mais, se posicionar mais, argumentar mais. Mas a verdade é exatamente o oposto. Quanto mais você fala sem controle, mais você entrega poder. Quanto mais você tenta se justificar, mais você se expõe. E quanto mais você explica quem você é, menos impacto você tem. Pessoas sábias aprenderam algo que a maioria nunca vai entender. O silêncio certo cria força, autoridade e mistério. Não porque elas não têm o que dizer, mas porque sabem quando não dizer nada. Talvez você já tenha sentido isso na pele. Uma reunião em que você falou demais e depois percebeu que perdeu o respeito. Uma discussão em que tentou se explicar e saiu menor do que entrou. Um relacionamento em que quanto mais você se abriu, menos valor teve. Isso não é azar, é padrão. E se você continuar ignorando esse padrão, vai continuar sendo tratado como alguém previsível, facilmente decifrável e, portanto, descartável. Pessoas sábias não são mais inteligentes do que você. Elas apenas aprenderam a fechar a boca nos momentos certos. E hoje você vai entender exatamente quais são as coisas que elas nunca dizem. Não por moralidade, não por medo, mas por estratégia. Existe um erro que destrói a força de qualquer pessoa: falar demais sobre si mesma. Pessoas sábias nunca sentem a necessidade de explicar quem são, o que merecem ou o quanto são boas. Quem tem força não anuncia, demonstra. Quando você fala demais sobre suas qualidades, sua dor ou sua história, você está pedindo validação. E toda vez que você pede validação, você se coloca abaixo. O mundo não respeita quem implora para ser entendido. O mundo respeita quem permanece inteiro mesmo sem aplauso. Pessoas sábias sabem que a necessidade de ser compreendido é uma armadilha emocional. Elas preferem ser mal interpretadas do que mal posicionadas. Outro ponto que pessoas sábias nunca dizem são promessas vazias. Elas não dizem "eu vou", "pode contar comigo", "deixa comigo", se não têm absoluta certeza, porque sabem que cada palavra dita cria uma expectativa. E expectativas não cumpridas corroem reputações silenciosamente. Não existe nada mais fraco do que alguém cuja palavra perdeu peso. Pessoas sábias falam pouco, mas quando falam, sustentam. Elas entendem que confiabilidade não se constrói com discursos, mas com consistência. Enquanto a maioria fala para parecer comprometida, elas se comprometem antes de falar. Pessoas sábias também nunca dizem tudo o que sentem. Isso não significa que elas reprimem emoções. Significa que elas não transformam emoção em espetáculo. Elas sabem que vulnerabilidade sem critério vira munição na mão errada. O mundo não é um confessionário. Nem todo ambiente é seguro. Nem toda pessoa merece acesso ao seu mundo interno. Pessoas sábias escolhem onde, quando e com quem se abrir. Elas não despejam frustração, raiva ou medo em qualquer ouvido disponível, porque sabem que quem escuta hoje pode usar amanhã. Existe uma diferença brutal entre consciência emocional e exposição emocional. Pessoas sábias sentem tudo, mas mostram pouco. Elas não falam quando estão dominadas pela emoção, porque sabem que palavras ditas sob impulso raramente constroem algo. Ao contrário, costumam destruir pontes, gerar arrependimento e entregar controle. Falar quando se está emocionalmente carregado é como assinar um contrato sem ler. Você só entende o prejuízo depois. Pessoas sábias nunca dizem tudo o que sabem. Informação é poder, e poder exposto vira fraqueza. Quando você entrega todo o seu conhecimento, toda a sua estratégia, todo o seu plano, você se torna previsível. E o previsível é facilmente neutralizado. Elas entendem que silêncio estratégico não é mentira, é proteção. Quem fala demais sobre o que vai fazer, dá tempo para o mundo reagir, sabotar, competir.
Pessoas sábias deixam que os resultados falem por elas. Outro erro fatal que elas nunca cometem é falar mal de terceiros em ambientes errados. Não porque são boazinhas, mas porque entendem como o cérebro humano funciona. Quando você fala mal de alguém, mesmo que a crítica seja verdadeira, quem escuta associa aquele comportamento a você. Inconscientemente surge a pergunta: se ele fala assim dessa pessoa, o que fala de mim? Pessoas sábias protegem sua imagem com disciplina. Elas não precisam diminuir ninguém para se sentirem grandes. Elas também nunca dizem: eu preciso que você entenda. Essa frase carrega desespero disfarçado. Quem tem força não precisa ser entendido, precisa ser respeitado. E respeito nasce da postura, não da explicação. Quanto mais você tenta convencer alguém do seu valor, menos valor você transmite. Pessoas sábias sabem que quem precisa se explicar demais já perdeu a posição. Outra coisa que elas nunca dizem são justificativas desnecessárias. Elas não explicam cada decisão, cada escolha, cada limite. Justificar demais é pedir permissão para existir. Pessoas sábias colocam limites com naturalidade. Dizem não sem discurso. Dizem isso não funciona para mim e seguem em frente. O excesso de justificativa entrega insegurança, e insegurança sempre é percebida, mesmo quando não é dita. Elas também nunca dizem tudo o que planejam. Existe um prazer infantil em contar planos, em anunciar mudanças, em buscar incentivo antes da execução. Pessoas sábias evitam isso, porque sabem que falar dá uma falsa sensação de progresso. O cérebro confunde anúncio com ação, e quando você fala demais, perde energia para fazer. Elas preferem o silêncio da construção ao barulho da intenção. Existe ainda algo mais profundo. Pessoas sábias nunca dizem tudo o que toleram. Elas não avisam repetidamente que algo está incomodando. Elas observam, avaliam e, quando o limite é cruzado, agem. Quem ameaça sair perde força. Quem sai em silêncio cria impacto. O mundo aprende a te respeitar quando entende que você não negocia sua dignidade. Elas também não dizem tudo o que sabem sobre os outros. Informação é uma moeda perigosa. Pessoas sábias não usam segredos como arma emocional nem como moeda social. Elas sabem que quem trai confidências perde autoridade moral e se torna descartável. O silêncio, nesse caso, protege reputações, inclusive a própria. Outro ponto crucial. Pessoas sábias nunca dizem tudo o que pensam em tempo real. Elas não transformam cada pensamento em opinião pública. Elas filtram, refinam, observam o ambiente antes de se posicionar. Porque sabem que nem toda verdade precisa ser dita, nem toda opinião precisa ser expressa, nem toda batalha precisa ser travada. A força está em escolher quando falar, não em falar sempre. Existe um momento em que a maioria se entrega, quando é provocada. Pessoas sábias nunca dizem o que o outro espera ouvir. Elas não reagem impulsivamente. Elas quebram o roteiro. O silêncio, a pausa, o olhar firme, muitas vezes causam mais desconforto do que qualquer resposta afiada. Quem controla a reação, controla a dinâmica. Elas também nunca dizem "eu sou assim mesmo" como desculpa para comportamentos fracos. Pessoas sábias sabem que identidade não é prisão, é ferramenta. Elas se adaptam sem perder o núcleo. Ajustam o comportamento conforme o contexto, sem se tornarem falsas. Flexibilidade não é fraqueza. Rigidez emocional, sim. No fundo, tudo isso converge para uma verdade simples e desconfortável. Falar menos não é se anular, é se posicionar. Quanto menos você fala sem intenção, mais cada palavra pesa. Quanto menos você explica, mais curioso o mundo fica. Quanto menos você reage, mais controle você tem. O silêncio certo não te diminui, ele te concentra. O clímax disso tudo é perceber que a maioria das pessoas não perde respeito porque erra, mas porque se expõe demais.
reage demais, fala demais. Força não está em vencer discussões, mas em não precisar delas. Autoridade não está em convencer, mas em sustentar presença. E respeito não é algo que você pede, é algo que acontece quando você para de implorar por ele. Se você chegou até aqui, provavelmente já reconheceu pelo menos uma situação em que falou demais e perdeu força. E isso é bom, porque consciência precede mudança. A partir de agora, toda vez que sentir vontade de explicar demais, pergunte-se: isso fortalece ou me expõe? Toda vez que quiser reagir, pergunte-se: isso me dá controle ou me rouba poder? Toda vez que quiser falar, pergunte-se: o silêncio aqui fala mais alto? Esse não é um convite para se tornar frio, distante ou arrogante. É um convite para se tornar intencional, para escolher suas palavras como quem escolhe armas, poucas, bem cuidadas e usadas apenas quando necessário. Pessoas sábias não dominam os outros, elas dominam a si mesmas, e isso muda tudo. Agora eu quero saber de você. Qual dessas coisas você percebe que precisa parar de dizer a partir de hoje? Escreva nos comentários uma frase simples: a partir de agora, eu escolho falar menos e sustentar mais. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo, porque isso ajuda essa mensagem a chegar a quem precisa ouvir. Inscreva-se no canal se você não quer mais viver no modo reativo, explicativo e invisível. Aqui a ideia não é falar bonito, é viver forte. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, quem controla a própria boca, controla o próprio destino.